Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um, amém? Vamos ficar em pé e vamos preparar o nosso coração para louvar a esse Deus grande e digno de todo louvor. Vamos dizer para o Senhor: Senhor, eu quero abrir o meu coração nessa noite para te adorar e te louvar. Eu quero abrir a minha alma para cantar ao Senhor. Eu quero abrir o meu espírito para receber do Senhor essa noite. Essa noite nós temos muitas coisas boas para oferecer ao Senhor e muitas coisas boas para ouvir do Senhor. Então prepara o seu coração, diga: Senhor, eu quero mesmo te entronizar nessa noite, para que a minha alma possa cantar e cantar ao Senhor com alegria, amém? Então vamos cantar ao Senhor e louvar com muita alegria no nosso coração. Suave, viver em comunhão. Acompanhe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Acompanhe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Acompanhe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Acompanhe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Acompanhe com suave, viver em comunhão. Aleluia! Adora o Senhor. Compõe com suave é viver em união, diz a palavra do Senhor. Acompanhe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Acompanhe com suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Acompanhe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Acompanhe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. E agora assim, ó, com as minhas irmãs, Com as minhas irmãs, com os meus irmãos, com os meus irmãos, com a minha célula, com a minha célula, com o meu pastor, com o meu pastor, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha família. com a minha família. Acompanhe com suave, viver em comunhão. Aleluia! Aplauda o Senhor. Aleluia! Aleluia! Quão bom e quão suave é realmente viver em comunhão com os irmãos, amém? Então você vai sair do teu lugar e vai dar pelo menos 3 abraços e vai falar assim: é gostoso ter comunhão contigo. É isso aí, pessoal, pra cima. É isso aí, irmão. 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 É isso aí, irmão.
É isso aí, amém. Como é gostoso viver em comunhão entre os irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, Ele tirou toda a barreira, Ele tirou o muro da separação que nos separava. E agora nós somos uma família, somos um povo. Olha só, olha para a pessoa que está do teu lado, como que Deus fez tão linda essa pessoa. Olha só, que coisa maravilhosa. Vamos orar? Vamos orar e falar assim: Deus, muito obrigado por essa noite, pela família, pelos irmãos, pela minha célula, por essa igreja. Obrigado a Deus porque o Senhor preparou essa equipe de louvor tão linda, as músicas. Pai, tudo aqui foi preparado para o Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus pela graça, pela tua misericórdia. Obrigado porque nós separamos, ó Pai, esse momento, essa noite para te adorar. Ó Deus, nós queremos fazer, ó Pai, nós pedimos ainda assim, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a expressar o nosso louvor ao Senhor, a nossa adoração, que o Espírito do Senhor possa comunicar com o nosso espírito, e que o nosso espírito possa, ó Deus, levar, ó Pai, a nossa adoração ao Senhor nessa noite. Nós queremos, ó Pai, abrir o nosso coração, a nossa alma. Nós queremos agradecer porque estamos em família. Nós queremos agradecer pela Tua palavra que será pregada. Ó Deus, agradecer por tudo, por esse momento. Ó Deus, muito, muito obrigado. E nós queremos dizer que o Senhor é o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor amado. Aplauda bem forte ao Senhor. Ele é digno de receber toda a adoração. Amém, amém. Podemos assentar. Olá, sejam bem-vindos à Primeira Batista. Por favor, fiquem atentos às nossas informações. Redimido foi o seu amor, se livre sou, o seu amor sofrido. Eu vou contar, você levar, glória a Deus, eu renasci. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. É o Cristo, com seu sangue, tornou-me algo mais que a neve. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. Te louvarei. Não importa, não importa. Não importam as circunstâncias, adorarei o Santo dos Santos. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. A maternidade é um privilégio dado por Deus às mulheres. No entanto, muitas mulheres têm negado ou rejeitado esse privilégio. Há um movimento cada vez maior no sentido de tornar o aborto legal. Os terroristas usam a desumanização do inimigo como forma de matar sem sentirem-se culpados pelas atrocidades. De forma semelhante, estão fazendo os favoráveis ao aborto. Negam que seja um ser independente da mãe. Negam que abortar é interromper a vida de alguém. Deus, ao contrário, afirma no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor, pertencem a Deus. Tirar a vida é condenado por Deus.
Diferentemente de pessoas que pensam em aborto, temos aquelas que recebem crianças que foram de outras mães. De braços abertos, elas fazem dessas crianças suas próprias e testemunham histórias de superação. No Dia das Mães, festejamos aquelas mulheres que tiveram seus filhos. Festejamos também aquelas que, apesar da situação conflituosa que viviam, decidiram corajosamente não interromper a gravidez. Festejamos as mães que não tiveram filhos, mas receberam como os filhos aqueles que não eram seus. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Provérbios 31, 28, 29. O multiministério já começou a arrecadação de agasalhos, cobertores, roupas de cama de solteiro e de casal para atender os projetos missionários e a nossa comunidade neste período de outono e inverno. Contamos com o seu apoio e mobilização. Deixe sua doação no balcão, no hall de entrada da igreja, antes dos cultos ou durante a semana. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil e todos os anos o Projeto Nova realiza uma campanha de prevenção em escolas, instituições e locais públicos. Neste ano, a campanha teve uma abrangência maior, ao criar uma websérie, contendo vídeos que informam com mais detalhes como combater e prevenir que mais abusos continuem acontecendo. Infelizmente, na maioria das vezes, os abusos acontecem dentro do ambiente familiar e por isso sua gravidade é maior. É preciso proteger a infância. Crianças e adolescentes precisam saber que suas partes íntimas não podem ser tocadas por outra pessoa. Apoie essa causa. Mais informações pelas redes sociais do Projeto Nova. O projeto Viva a Vida está em pleno funcionamento. Ele foi criado para alcançar a terceira idade de nossa igreja, uma etapa da vida pela qual se espera que todo indivíduo um dia passe. Na concepção do projeto Viva a Vida, a terceira idade deve ser um tempo de alegria, de novas descobertas, dinâmico e de grandes mudanças e desafios que devem ser encarados e vencidos. Este ministério se propõe a trazer o brilho dessa fase da vida. Nossas reuniões são todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas. Nesta quinta, estaremos tratando do seguinte tema: redes sociais, seu bem e seu mal. Venha, se você está na faixa etária a partir dos 60 anos, ou traga seus pais, seus avós. É tempo de semearmos na vida deles para podermos colher os frutos no futuro. Estamos dispostos a ajudar a viver bem esta fase de sua vida, com sabedoria e toda a emoção que nos for permitida. Afinal, para não envelhecer, só morrendo jovem. É bom ver nossas crianças crescendo no conhecimento da palavra. Por isso, a igreja tem investido em um material de apoio, que visa um trabalho em conjunto entre a igreja, o lar e a célula, resgatando dessa forma os valores e princípios bíblicos da responsabilidade paterna sobre a vida espiritual dos filhos. Passe no balcão e adquira já a sua revista. Nosso informativo termina por aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Desejamos que todas as mamães se sintam realizadas nesse dia e que busquem diariamente a presença do nosso Deus para terem sucesso nessa jornada de ser mãe. Tenham todos uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Amém. Glórias a Deus. Estamos aqui mais um momento do Mini. Todos os cultos, o Ministério Infantil tem um espaço para falar o que as crianças estão aprendendo. Se você ainda não comprou a sua revista, nós já estamos disponibilizando já há 3 semanas a revista de células para crianças e a revista do culto doméstico também. Você pode adquirir ali no balcão, já foi anunciado aqui no VT.
E agora, nessa nova revista, nós começamos o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, as ações dos apóstolos, tudo que eles realizaram. E as crianças estão super empolgadas porque elas estão conhecendo a história da igreja. E a história da igreja, ela mostra muita coisa para nossas vidas, principalmente como nós deveríamos ser. Por exemplo, aqui em Atos 2, 42 ao 47, diz assim, como que era a igreja? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Último versículo, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto a cada dia os que iam sendo salvos, o Senhor acrescentava. Interessante é que essa igreja, ela é real. Muitas vezes, aqui é uma parte da igreja, a igreja estava começando. Mas se você for ouvir testemunhos diariamente nas células, você vai ver também que as pessoas repartem, elas estão de casa em casa, muitos dividem os seus bens. Eu sei aqui que muitos vêm de carona. Eu mesmo já, quando eu entrei aqui na primeira igreja, eu fiquei 2 anos vindo de carona, depois praticamente 2 anos que eu adquiri a minha moto. E aí eu morei numa casa aqui também durante 2 anos, que era uma pessoa aqui da primeira igreja. Eu não tinha casa também, que na época eu fiquei muito tempo sem ministério. Eu morei 2 anos num galpão, não tinha água, não tinha luz. Na época o meu sogro levava lá. Então eu experimentei muito isso, desse cuidado. As células levantavam ofertas para me manter, porque eu também não estava sem salário naquela época. Então, eu mesmo, e como eu vim de outra cidade, eu me mantive aqui durante praticamente 13 anos, e eu sempre falo para os meus amigos, quando eles vão para outra cidade, se você não é evangélico e você vai estudar fora, a probabilidade de você voltar é muito grande, porque você não tem apoio de ninguém. E quando você tem uma igreja, você experimenta esse cuidado. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha cobertor, ganhei cobertores também. Então, eu sei exatamente o que é essa igreja que divide. E eu sempre ouvi aquelas histórias de que Deus fala com as pessoas para elas darem alguma coisa. E eu nunca tinha experimentado isso. Eu era de uma igreja chamada Ágape, e eu estava no meio do culto e veio um pensamento na minha mente. Normalmente a gente aprende que quando vem um pensamento que não é seu, é Deus falando com você. Deus não fala normalmente assim, servo bom e fiel, faça isso. Então veio um pensamento que não era meu, falava assim, tá vendo aquele rapaz ali? Eu já conhecia ele sempre vem a pé na igreja. Eu morava no Noroeste, nessa época, no bairro Noroeste, e ele também. E eu vinha de bicicleta e ele a pé. E veio um pensamento assim, dá a sua bicicleta para ele. Um pensamento, falei, não vou dar, eu só tenho a minha bicicleta, né? Foi uma vontade muito grande. E eu guerriei assim, falei, vou testar, vou falar. Aí no meu pensamento eu falei assim, Deus, se for o Senhor, esse rapaz vai vir conversar comigo. Só que o que eu fiz? Eu sabia que ele sempre saía na frente da igreja. Eu falei, então eu vou sair pelo fundo, vou lá no bebedouro. E eu fui no bebedouro. E adivinha quem foi lá no bebedouro? O rapaz. E ele chegou e veio e conversou comigo. Então foi um negócio muito impactante, assim, porque eu só ouvia falar. E eu falei, e agora? Eu vou ter que dar minha bicicleta para ele? Aí eu falei, olha, Deus falou que é para te dar a minha bicicleta. Aí eu fui até a minha casa, como a gente morava próximo, dei a minha bicicleta para ele. E na época eu morava com outros 3 pastores. E Deus falou, dá a televisão também. Aí eu falei, não, a televisão eu não vou dar, porque ele não vai conseguir levar na bicicleta. Aí eu falei, você quer a televisão? Aí ele falou, eu quero. Mas você consegue levar ele? Ele falou, consigo. Pois ele colocou a televisão na bicicleta e eu fiquei olhando até onde ele ia. Pois ele foi embora e levou essa televisão na bicicleta. E eu experimentei algo, eu dividi, eu reparti algo que me custou. Tipo, eu tirei algo que eu não tinha 2. Eu dei a minha bicicleta e dei a minha televisão para ele. E eu chorei muito, porque eu reconheci que eu estava sendo igreja, que eu estava dividindo algo e eu estava representando a igreja primitiva.
E isso repercutiu na igreja inteira, tanto que o pessoal levantou lá até uma oferta para me darem uma moto. Olha só, quando você faz alguma coisa, eu dei tudo que eu tinha, o pessoal, não, o pastor Aldesi aí, ele está andando a pé, então vamos levantar aqui para dar uma moto para ele. Mas não me deram, eu acabei comprando a moto, mas fluiu, né? A intenção foi boa. Então, é maravilhoso quando você reconhece que as crianças podem aprender através dos testemunhos que elas ouvem na salinha, tanto dos pais quanto dos missionários, que essa igreja ela é real até hoje. Amém? Vamos nos colocar em pé e ler esse versículo. Então, a partir do momento que acabar o culto, você pergunta para o seu filho o que ele aprendeu lá na sala do Ministério Infantil, no culto infantil deles, e vai ser maravilhoso você perceber o quanto eles reconhecem que Deus também está na nossa igreja. Amém? Vamos ler o versículo. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Atos 2:47. O povo de Deus vive em comunhão. As crianças vão aprender sobre koinonia. O que nós temos em comum? Deus, muito obrigado por essa igreja tão abençoada e da forma que o Senhor conduz os facilitadores, domingo após domingo, às quartas-feiras, para que a mensagem do Senhor chegue ao coração das crianças. Elas precisam reconhecer que essa igreja primitiva que repartia, que dividia os seus bens, que comiam de casa em casa e eles tinham uma comunhão tão perfeita, que essa igreja existe hoje e que ela é real. E quando nós fazemos aquilo que agrada o teu coração, nós caímos na graça do povo. E o Senhor vai acrescentando, assim como a nossa igreja tem crescido tanto. Chegamos a quase 7.000 pessoas, nós nem conseguimos imaginar o que é uma igreja desse porte como a nossa, Pai. E o Senhor vai acrescentando todos os dias, nas células, as conversões, de pessoas que são impactadas com a vida e o testemunho de outras pessoas. Isso é o Evangelho. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças aqui e os pré-adolescentes lá no fundo com a tia Tati. É isso aí, olha só que coisa linda. Vamos aplaudir a Deus pela vida das nossas crianças. Amém, Senhor, glória a Deus. Que coisa linda. Poder sentar, amados. Muito bem, olha só quanta criança linda. Hoje é um dia especial, é o dia das nossas mães. Parabéns para você, mamãe. Que Deus possa te abençoar muito nesse dia. Mãe não tem sinônimo, mãe é mãe, né? Pai pode ser um provedor, pode ser qualquer outro sinônimo, mas mãe é mãe. Interessante que quando eu era criança, morava na casa da minha mãe, Dia das Mães, geralmente a minha mãe acordava mais cedo para preparar a comida, a minha avó preparava desde cedo, preparando a comida para todo mundo vir em casa comer, e parecia que é o dia dos filhos e não da mãe, né? Mãe, hoje você não fez isso, né? Hoje foi o seu dia, né? Hoje você não fez comida, né? Não vamos falar que você fez comida, que você não fez comida hoje. Hoje é o seu dia, né? A Raquel, não sei se ela está aí, a minha esposa está aí, minha querida, está lá fora, né? Então, hoje a Raquel já ganhou o cafezinho preparado. Se você não sabe cozinhar, não tem problema. Hoje eu fui no YouTube, você encontra passo a passo para fazer uma feijoada. E eu consegui fazer uma feijoada, irmãos. Deus é maravilhoso. Tudo é homenagem à nossa mãe. Então, nós queremos nessa noite orar por você, mamãe. Se você que é mãe, que está aqui, gostaríamos que você ficasse em pé por um momento. Onde você está? Fique em pé. Quantas mães estão aqui hoje? Olha só, vamos aplaudir a Deus pelas nossas mães. Coisa linda. Olha só, fique em pé um momento. Vamos colocar aqui um texto de Provérbios 31, está na tela, olha só. Seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, olha só. Muitas mulheres são exemplares, mas você a
todas supera. Amém? É verdade, mãe, você a todas supera, você é especial. E nós queremos orar por você. Então vem aqui na frente agora, nós queremos bem dizer o nome do Senhor pela sua vida, por esse momento lindo que você tem de ter os teus filhos, talvez agora os teus netos, né? E vamos abençoar a sua geração, vamos abençoar toda, pode chegando mais para frente, vamos abençoar e vamos pedir que o Senhor possa visitar toda a sua geração, né? Filhos dos teus filhos sendo abençoados pelo Senhor, que maravilha! Essa mulher que teme ao Senhor, sim, essa será elogiada, essa será colocada diante do Senhor. Muito bem, Pai, muito obrigado pelas mães que estão aqui, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, aqui representam sonhos, representam, ó Deus, oportunidades, ministérios, missionários, missionárias, pastores, pastoras. Ó Deus, aqui representa pessoas que irão ganhar, ó Pai, cidades e vão evangelizar e vão influenciar, ó Pai, no meio das universidades, das empresas, ó Deus, das instituições educativas. Pai, por isso nós queremos pedir a Tua bênção agora pelas nossas mães. Nós queremos render graças ao Senhor, ó Deus, pelas suas vidas. Algumas mães aqui, ó Deus, nesse momento estão com o coração apertado, ó Deus, estão angustiadas, e sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis, e não há outro Deus além de Ti. Ó Deus, toca no coração dessa mãe, toca na sua alma, ó Pai, abençoa grandemente, ó Deus, a sua vida. Visita, ó Pai, algumas mães que estão precisando, ó Deus, de um toque, ó Deus, no seu físico, ó Deus, estão enfermas, ó Deus, libera desse cativo da enfermidade, derrama da Tua unção, do Teu bálsamo precioso sobre elas, ó Deus, visita no campo sentimental, ó Deus, algumas mães podem estar aflitas, inseguras, ansiosas, mas que o Senhor nessa noite possa visitar o coração delas com paz, ó Deus, derramando da presença do Senhor. E ó Pai, algumas mães podem estar preocupadas com o seu futuro, e nós queremos, ó Pai, juntos aqui, juntamente com elas, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Visita, Pai, visita os seus filhos, visita o seu lar, visita o esposo, visita, Pai, os netos, ó Pai, visita o lar da sua filha e da sua serva, por misericórdia. Nós pedimos essas bênçãos, orando e agradecemos a Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir mais uma vez as nossas mães. Parabéns, mamãe, parabéns pelo seu dia. Podemos assentar, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós estamos orando 31 dias pela nossa família. E amados, e tem pessoas já que têm alcançado o testemunho. Tem pessoas que têm já colocado os nomes nos cartões e Deus já tem respondido com salvação. Nós estamos na metade da campanha. Se você ainda não adquiriu o guia de oração, é um devocional diário, hoje é o 14º, se você não conseguiu, passe no balcão hoje mesmo, dá tempo para você começar a orar pela sua família, orar pelos seus filhos, pelo teu esposo, por algum familiar teu, e cada dia tem um tema, onde nós estaremos orando e pedindo direção de Deus. Nós temos oração às 7 da manhã, nós temos uma tenda de oração, e todas as quartas-feiras nós estamos aqui orando pelas famílias, orando pelas necessidades, irmãos, e tem sido uma bênção. E com certeza, no dia 28 de maio, nós estaremos aqui celebrando pelas vitórias que o Senhor nos vai dar, pelas conquistas que nós lograremos. E no dia 31, haverá uma noite de testemunho. Na última quarta-feira de maio, haverá uma
uma noite de só testemunho. Estaremos aqui dando testemunho pelas vitórias e conquista, pelas mudanças que Deus está dando a nós durante esse mês de oração. Então não perca essa oportunidade. Amém? Estamos juntos? Amém. Queremos conhecer agora aquelas pessoas que nos visitam, os nossos convidados que vêm aqui pela primeira vez, pela primeira, pela segunda, terceira vez. Tem alguém aqui? Pode ficar em pé, nós queremos dar um abraço em você. Alguém por aqui? Pode ficar em pé. Ali tem uma senhora, um jovem ali, mais uma senhora também. Aqui, mais alguém tem aqui? Pode ficar em pé, nós queremos. Aqui tem um casal. Muito bem, igreja, vamos aproximar dessas pessoas e vamos dizer muito obrigado pela tua presença, pela tua visita. Aqui é a casa de Deus, assim que é a sua casa. Seja muito bem-vindo no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Agora é o momento em que nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os nossos dízimos é uma parte daquilo que nós separamos em consagração ao Senhor. As nossas ofertas é tudo aquilo que nós oferecemos ao Senhor, por uma dádiva, um benefício, por uma gratidão, algo que nós damos voluntariamente ao Senhor. Olha só esse texto que Davi escreve quando ele estava recebendo as ofertas, consagrando ali no templo. Ele fala assim: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que das sinceridades te agrada. E é verdade. Deus não está interessado na quantidade do volume que nós damos em espécie. Que Deus, Ele está interessado é na nossa sinceridade. E nós acabamos de cantar que a hipocrisia fica lá fora. E é verdade. Que das sinceridades te agradas. Eu também, na minha sinceridade do meu coração, te dei voluntariamente todas essas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Amados, nós quando consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, não é por uma obrigação. É certo que nós temos que ter o recurso necessário para manter toda a estrutura, é verdade. Mas quando nós ofertamos, nós temos que ter a consciência de que nós estamos abençoando o reino de Deus. E que através da nossa oferta missionária de fé, por exemplo, nós podemos abençoar os nossos missionários que estão na África, na Ásia, no interior do Brasil, no Nordeste. Nós estamos abençoando vidas que estão abrindo mão, estão gastando e se deixando gastar. Eles estão saindo do nosso meio, estão indo para os campos, e nós temos o privilégio de estar orando e estar contribuindo. Então, nesse momento, enche o teu coração de alegria. Nós vamos estar cantando, e você vai poder sair do teu lugar, e você vai poder falar ao Senhor: Senhor, eu quero ser grato ao Senhor, porque o Senhor é bom comigo. O Senhor tem me dado sustento, tem me dado saúde. O Senhor tem dado condição para que, voluntariamente, com alegria no meu coração, eu possa contribuir para a sua obra, para a sua casa. Amém? Então, enquanto nós cantamos, nós vamos sair dos nossos lugares e vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não é o que Deus sonhou
tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Aleluia. Nós cremos, nós confiamos no Senhor. Cremos que o Senhor quer, ó Pai, abençoar famílias nessa noite. Então derrama, Senhor, a tua bênção, derrama, Senhor, o teu poder sobre as nossas vidas. Aleluia. Declare isso ao seu irmão. Bendita será tua casa, benditos. Olha pro seu irmão e diga: teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Olha pra esse amado. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Agora você vai declarar, você vai profetizar sobre a sua vida e vai declarar: bendita será a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome posse dessa bênção, tome posse dessa profecia na sua vida nessa noite, em nome de Jesus, e diga: bendita será a minha casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Declare mais uma vez: bendita será minha casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome.
Aleluia, aplauda o Senhor. Amém, 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 amém. Bendito será a tua casa. Bendito, diga a pessoa que está do teu lado e profetiza sobre a vida dela. Bendito será a sua casa. Bendito serão os teus filhos. Amém, amém. Podemos assentar, amados. Que coisa maravilhosa. Bendito será a nossa casa. Não há palavra mais gostosa que essa, de poder bem dizer a nossa casa, bem dizer a nossa esposa, bem dizer os nossos filhos. Bem dizer, amados, é falar bem. Bem dizer é profetizar, é desejar tudo aquilo que é de Deus para a vida deles. Então, você tem que abençoar, você tem que bem dizer a sua casa, os teus filhos, todos os dias. A hora que os seus filhos estiverem dormindo, você entra no quarto deles e começa a bem dizê-los. Começa a bem dizer, começa a declarar bênçãos sobre a vida deles. Começa a abençoar a casa deles, a família deles, os seus filhos, filhos dos seus filhos. E é poderoso que quando nós abençoamos, nós seremos abençoados. Tudo aquilo que nós desejamos, Deus derrama sobre a nossa casa. Amém? Esse momento nós queremos separar um momento do culto. É um ato muito especial, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é quando nós paramos e começamos a relembrar tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. A sua missão, a sua morte, a sua ressurreição, o seu mandato. E ele fala que todas as vezes que nós comermos e bebermos do pão e do vinho, nós estaríamos anunciando a sua morte até que ele venha. E ele vai voltar um dia para nos levar. E nesse dia, nós estaremos celebrando a última ceia com o Cordeiro. E João descreve assim: e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões, de milhares e de milhares. Homens de todas as tribos, povos, raças, etnias. Nós estaremos naquele dia, diante do Cordeiro. E nós estaremos dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, e de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E amados, e você e eu, aquele dia estaremos ali, celebrando a última ceia com o Cordeiro. Aleluia, Senhor. Hoje você e eu, nós temos a oportunidade de dizer: sim, Senhor, eu quero participar dessa ceia. E quem são as pessoas que podem participar da ceia do Senhor? Porque a ceia não é minha, não é nossa. A ceia foi instituída por Jesus. E na noite que Jesus foi entregado, ele fala que ele pegou o pão, e ele partiu o pão, entregou aos seus discípulos e falou assim: comei isto em memória de mim. Nós só podemos participar da ceia do Senhor quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, senão não tem sentido. O pão é pão, o suco continua sendo suco, e não tem nenhum mistério, não há nenhuma coisa mística desses elementos. Sabe qual é o mistério? O mistério é que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filho dele, lavado, comprado, redimido pelo sangue de Jesus. E não há nada do que nós possamos fazer por merecer isso. É a graça dele em favor nosso. Outra coisa que nós temos que fazer em obediência ao que ele fez
é passar pelas águas do batismo em obediência, em testemunho público da nossa decisão. E se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, agora é o momento de você convidar e falar: Senhor, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, agora mesmo, nesse momento. Você pode sair daqui e perguntar mais ali no balcão de informação sobre batismo. Batismo é um ato público, é uma profissão de fé, em obediência àquilo que está escrito na palavra. E os irmãos estarão distribuindo agora os elementos, e pode distribuir, irmãos. E o texto de Paulo, a carta de Corinto, fala o seguinte: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Amados, nós temos a oportunidade nesse momento de confessar os nossos pecados ao Senhor. Onde nós estamos? Pega os elementos aí e comece a orar. Quando a Raquel e eu, nós éramos missionários na Bolívia, isso em 97, havia algo assim muito interessante ali naquela comunidade dos Quechuas, que quando nós íamos celebrar a ceia do Senhor, quando nós falávamos que nós tínhamos que confessar os nossos pecados em arrependimento, eles pediam a palavra e vinha na frente, pegava o microfone e falava assim: olha, eu queria confessar porque eu pequei contra minha esposa, eu fiz isso. E amados, aquilo me dava um desespero. Eu falei: meu pai, isso aqui não vai terminar bem. Uma confissão pública assim, diante de todo mundo. E aí a esposa pegava o microfone e falava assim: eu também quero confessar o meu pecado. Eu quero confessar para Deus, eu quero confessar para a igreja, eu quero pedir oração aos irmãos. Eu pequei assim. E amados, e ali havia um mover de Deus sobrenatural. Pessoas que saíam dos seus lugares e confessavam os seus pecados publicamente. Amados, aquilo era tremendo. Fica tranquilo que eu não quero que você venha aqui confessar os seus pecados, tá? Mas você pode confessá-los aí mesmo onde você está. Fala: Deus, eu não posso continuar assim, eu não quero continuar assim. Eu preciso mudar de vida, eu preciso receber do Senhor a tua bênção. E amados, interessante é que é só a graça de Jesus que é suficiente para você e para mim. Jesus morreu na cruz e Ele perdoou todos os nossos pecados, todos, os pecados passados, os presentes, os futuros, para que você e eu pudéssemos ter comunhão com Ele. Então, coloque a sua vida agora diante do Senhor e não permita que o inimigo seja glorificado. Não saia daqui sem tomar a ceia do Senhor. Ah, pastor, mas estou em pecado. Então aproveita agora. Aproveita e confesse o seu pecado e tenha o prazer de poder celebrar a ceia com Jesus. Você não estará naquele dia, naquele grande banquete diante do Cordeiro? Homens de todas as raças, línguas, povos, etnias. Nós estaremos lá e você vai estar lá também. Por que você quer perder agora a oportunidade de tomar a ceia agora? Por causa de uma situação? Não. Resolva com o Senhor e fala: Deus, eu quero e eu preciso mudar isso. Eu confesso o meu pecado. Eu confesso o meu pecado nessa noite. Jesus entregou o corpo dele por nós. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós.
E nesse momento nós vamos celebrar o Senhor em memória dele. E se alguém não recebeu ainda os elementos, aqueles que estão atrás, pode acenar para que os irmãos possam entregar. Se alguém não recebeu, pode acenar. Nós vamos esperar todos. Lá atrás também, pode manter a mão levantada, por favor. E nós vamos celebrar juntos a esse Deus, a esse Jesus, Deus que se fez homem e habitou entre nós. E João fala, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, dizendo que Jesus tinha a forma de Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus como coisa que aferrar-se, mas ele se despojou a si mesmo, ele esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, e tornando-se semelhante aos homens. E ele foi obediente até a morte de cruz, para que eu e você hoje, amados, pudéssemos ter a oportunidade de celebrar. Mais alguém que ficou sem receber os elementos, por favor, levante a mão. Mais alguém? Pai amado, nós celebramos o Teu nome, nós louvamos pela obra que o Senhor fez entre nós, mas nós Te adoramos pelo que o Senhor é, e nós Te louvamos, ó Deus, pelos perdão dos nossos pecados, e nós confessamos ao Senhor, que não somos dignos, Senhor, não somos dignos, que não merecemos, mas nós confessamos nosso pecado ao Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado nessa noite, no nome de Jesus, amém. Comamos em memória do Senhor. De forma semelhante, depois de haver ceado, tomou também a cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Alguém pode glorificar o Senhor? Aleluia. Quero que você fique em pé agora. Passe o cálice à sua direita. E eu quero que você, com toda a força da tua alma e do teu coração, você possa celebrar o Senhor agora. Deixa a tua alma cantar, amados, em agradecimento por tudo aquilo que o Senhor fez. Se você quiser dançar, pode dançar, mas louve ao Senhor com a sua alma e agradeça por tudo aquilo que Ele fez por nós, no nome de Jesus. Oh,
Aleluia. Vamos orar? Deus, obrigado, ó Pai, por esse momento tão precioso de louvor e adoração. Obrigado pelas pessoas que estão servindo aqui na plataforma. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos reuniu aqui como um corpo. E como um corpo nós te adoramos, ó Deus, e te celebramos. Ó Pai, é maravilhoso fazer parte da tua família, fazer parte das tuas promessas, ó Pai. Nós te louvamos por causa disso e nós te pedimos que o Senhor continue na direção desse culto e que o Senhor, através do teu Espírito Santo, fale poderosamente ao coração de cada um aqui, ó Deus, e que não seja uma noite, ó Deus, apenas de um culto que nós oferecemos ao Senhor, mas que seja também um culto de ouvirmos o Senhor, ó Pai. Nós oramos, te agradecemos por esses momentos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Graça e paz. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Onde estão as mamães? Meus parabéns para vocês. Vocês são uma bênção. Queridos, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia no Salmo de número 115. Salmo 115, leremos do versículo 1 ao versículo 15. Salmo 115, do 1 ao 15. Eu tive o privilégio de compartilhar essa palavra há alguns dias no nosso culto de sábado, e desde então Deus tem queimado essa palavra no meu coração de uma forma muito intensa, e Deus tem me confrontado muito com esses textos e com essas coisas que nós vamos falar aqui hoje à noite. Então eu trago essa reflexão com muito temor no meu coração, meus irmãos, sabendo que, como nós sempre dizemos, é sempre para nós que nós pregamos primeiro. O pregador prega para si mesmo primeiro, mas eu quero dizer que tem sido um processo para mim entender na minha própria vida como que essas realidades elas devem se aplicar. E nós vamos falar nessa noite, continuar falando um pouco sobre a família, mas nós vamos falar um pouco sobre a idolatria dentro da família, destronando os ídolos na família. Como eu falei, é uma palavra bastante elucidadora para mim, e eu gostaria de convidar vocês, mais uma vez, a nós orarmos antes de lermos o texto bíblico, consagrando esse momento e pedindo para que Deus fale poderosamente aos nossos corações. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e nós queremos acalmar o nosso coração, e queremos levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo Jesus. E te pedir, ó Deus, que algo do céu caia no nosso coração nessa noite. Que o Senhor abra as mentes e os corações aqui presentes. E o Senhor coloque a tua semente ali dentro. Ó Deus, e que as famílias aqui sejam abençoadas nessa noite. Abençoadas ao colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, ó Deus. Que as famílias floresçam e que os relacionamentos floresçam, ó Deus. E que o Senhor alcance a nossa casa uma vez mais. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto do Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem no Senhor, do menor ao maior.
Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Esse texto, 2 palavras saltam aos meus olhos. A primeira, confiança. Confiem no Senhor. Em segundo lugar, a bênção. E Ele vos abençoará. Esse texto contrasta o Deus único e verdadeiro, Deus de Israel, com os ídolos. E ele diz, os deuses deles, os ídolos feitos de prata, de ouro, de madeira, esses ídolos, eles têm boca, mas não falam, eles têm pés, mas não andam, eles são falsos deuses. E as pessoas que colocam a confiança nesses ídolos, elas padecem. Mas nós não, nós confiamos no Senhor, depositamos a nossa confiança nele e sabemos que Ele nos abençoará. Ele abençoará a nossa casa, Ele abençoará a nossa família, Ele abençoará a nossa descendência, Ele abençoará tudo aquilo que fizermos, porque nós colocamos a nossa confiança nele. E toda família que deseja cumprir o propósito de Deus para ela, e toda família que deseja ser abençoada, todo casamento que deseja ser abençoado, todos os pais que desejam que a sua relação com seus filhos seja uma relação abençoada, devem colocar a sua confiança no Senhor. Devem colocar o Senhor em primeiro lugar. Não devem confiar em outras coisas para abençoar a sua família. Isso quer dizer que Deus abençoa mais a sua família do que qualquer outra coisa que você possa eleger no lugar de Deus. Deus abençoa mais a sua família do que todos os seus projetos para a sua própria família. Do que o seu trabalho pode fazer pela sua família. Do que o dinheiro pode fazer pela sua família. Se você quer que a sua casa seja abençoada, confie no Senhor. E Ele nos abençoará. Esse é o núcleo desse texto. E quando a gente lê sobre idolatria, tem uma percepção errada que muitas pessoas têm, que a Bíblia fala bastante de idolatria porque a Bíblia é um livro antigo. E se você olhar as páginas bíblicas, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, a Bíblia sempre fala sobre idolatria. E a Bíblia sempre desafia os ídolos. A gente vê muito isso. Quando a gente fala de idolatria no Antigo Testamento, a gente já lembra do profeta Elias, né? E lembramos de vários outros textos como esses, como um texto de Isaías, que fala assim, a pessoa, ela pega um pedaço de madeira e o adora, e depois ela pega o que restou daquela madeira, que ela construiu o ídolo, e coloca no fogo para se aquecer. Então é uma denúncia da falsidade dos ídolos. E no Novo Testamento também a gente fala bastante sobre ídolo na Bíblia. Quem fala mais é o apóstolo Paulo. E aí algumas pessoas vão falar assim, não, mas a Bíblia fala sobre idolatria porque é um livro antigo. E foi um livro escrito numa época e para alguns lugares onde havia muito paganismo. Havia muita idolatria, culto a deuses falsos e tal, né? E Paulo também. Paulo pregava em contextos muito pagãos da teologia greco-romana, tinha aqueles deuses todos. Então é por isso que a Bíblia fala sobre idolatria. Mas hoje em dia a gente já não tem mais isso. Hoje em dia a idolatria já não nos afeta tanto. E aí algumas pessoas falam assim, idolatria, bom, graças a Deus isso aí já está ok na minha vida, já estou tranquilo. Eu adoro a Deus, eu estou aqui na igreja. Mas quando a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, ele não desafia só os pagãos a deixarem os ídolos. Mas em alguns momentos Paulo fala inclusive contra a idolatria dos judeus. Aí você fala assim, puxa, mas espera aí, os judeus adoravam o Deus vivo e verdadeiro. Como que Paulo vai denunciar a idolatria dentro do judaísmo? Paulo lá em Gálatas, em outros lugares também, em Filipenses, vai dizer assim, olha, cuidado, que se vocês começarem a depender da lei, da observância da lei, vocês vão se esquecer da graça, vocês vão decair da graça. E aí a lei vai virar um ídolo para vocês. Vocês vão deixar de adorar a Deus através de Jesus para tentar cumprir toda a lei. E aí vocês podem correr o perigo e o risco de se tornarem idólatras, mesmo adorando e conhecendo Deus vivo e verdadeiro. Olha só que interessante. Então a Bíblia fala sobre idolatria, meus irmãos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não é porque eram lugares pagãos, ou os tempos antigos eram mais idólatras do que hoje, não. O problema da idolatria é um problema humano, é um problema nosso. Não é um problema da cultura greco-romana, é um problema também da cultura brasileira, é um problema da minha cultura pessoal, é um problema dentro do cristianismo, é um problema para evangélicos, é um problema para católicos, é um problema para qualquer que seja a religião, porque é um problema humano. O reformador João Calvino disse, o coração humano é uma fábrica de ídolos.
O coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, se existem corações humanos aqui, existem fábricas de ídolos aqui. Nós precisamos deixar que a Bíblia nos alerte sobre o perigo que é nós adotarmos ídolos, mesmo achando que estamos a salvo deles. Mas isso acontece, e acontece bastante. As pessoas, elas não entendem que a idolatria, ela assume diferentes formas. Então, por exemplo, lá no Antigo Testamento a gente vê um deus chamado Moloque. E Moloque, ele era uma grande estátua e tinha uma cavidade na barriga. E as pessoas colocavam um grande fogo na barriga dele, né? Colocavam esse fogo incandescente, esse fogo muito forte, até que a estátua de Moloque ficava incandescente. E aí as pessoas levavam os seus filhos, os seus bebês, para sacrificar ao deus Moloque. Ele era um deus que exigia sacrifício infantil. E na nossa cultura a gente olha para esse tipo de coisa e fala assim, Deus me livre, né? Isso não acontece mais hoje, graças a Deus. A gente não existem divindades que exigem sacrifício infantil. Quem fazia isso eram pessoas que não tinham conhecimento nenhum. Eram tolos, é ou não é? Ninguém mais aceita um negócio desse. No entanto, apesar da gente não ter um Moloque hoje, existem carreiras e existem projetos profissionais que exigem exatamente a mesma coisa. Se você quiser ser bem-sucedido numa determinada área, você vai ter que sacrificar os seus filhos. Se você quiser romper, se você quiser estar no topo, muitas carreiras, muitos propósitos que as pessoas fazem de alcançar posições altíssimas no mercado de trabalho, exigem que você deixe os seus filhos e você deixe a sua família, e com o tempo, você vai perdendo os seus filhos e você vai perdendo a sua família. É um ídolo que exige de você que você sacrifique a sua família, que se você não sacrificar a sua família, você não consegue chegar onde você quer. É um Moloque moderno. E ainda assim as pessoas acham que não caem nesse tipo de coisa, né? Nós estamos cercados de ídolos. Não existem menos ídolos do que havia naquela época. Hoje, se duvidar, eu acho que existe até mais. Só que as pessoas, elas acham que elas não adoram, que isso não as toca, porque elas têm uma imagem de que a idolatria é eu chegar e eu me prostrar diante de um objeto. Um grande puritano do passado fala sobre a diferença da adoração. Ele fez um tratado sobre idolatria e ele diz assim, quando nós vamos adorar a Deus, existem dois tipos de adoração que nós prestamos a Deus. Existe uma adoração exterior e uma adoração interior. Eu entro aqui na igreja, está tocando a música, e aí eu levanto as minhas mãos, isso é um gesto de adoração. Eu fecho os meus olhos, eu me ajoelho, eu canto. Estes são atos exteriores de adoração. Mas o meu coração também adora, não é? O importante é a adoração do meu coração, porque se eu simplesmente chegar aqui e levantar as mãos e fechar os olhos e cantar e ajoelhar, mas meu coração está a quilômetros de distância daqui, então não há adoração verdadeira, porque existe uma adoração exterior e uma adoração interior. Com a idolatria acontece a mesma coisa. Existe uma idolatria que é exterior e uma idolatria interior. A idolatria exterior é quando você se prostra diante de um falso Deus e você o adora. Mas pouca gente faz isso. O problema é a adoração e a idolatria interior do coração, que acontece o tempo todo. Tem um escritor americano chamado David Foster Wallace. Ele foi um escritor da classe dos pós-modernos, né? E ele falou numa formatura de uma faculdade, e ele era um homem que não tinha nenhuma crença religiosa em particular. Ele não era cristão, ele não era judeu, ele era um agnóstico, ele não cria em nada, né? E ele disse algo muito interessante, eu gostaria que você ouvisse o que o David Foster Wallace disse nessa formatura. Nas trincheiras da vida diária adulta, não existe ateísmo. Não existe tal coisa como não adorar. Todo mundo adora. A única coisa, a única escolha que temos é o que adorar. E a razão convincente para talvez escolher algum tipo de Deus ou coisa do tipo espiritual para adorar, seja Jesus ou Alá, seja Yahvé, ou seja a deusa mãe Wicca, é que praticamente qualquer coisa que você adorar vai te devorar vivo. Se você adora o dinheiro e as coisas materiais, se são elas que te dão o real significado da vida, então você nunca vai ter o suficiente.
É a verdade. Adore o seu corpo e a beleza exterior e a sedução sexual, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer com seus efeitos, você morrerá 1 milhão de mortes antes dela chegar, finalmente. Adore o poder, e você sempre vai se sentir fraco e com medo. E vai precisar cada vez mais ter poder sobre os outros para conseguir satisfazer o seu próprio medo. Adore o seu intelecto, ser visto como inteligente, e você vai acabar se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Mas a coisa mais interessante sobre essas formas de adoração não é que elas são más ou pecaminosas, na visão dele, mas que elas são inconscientes, estão embutidas em nós. Quando David Foster Wallace fez esse discurso, a comunidade, principalmente daquelas pessoas mais céticas nos Estados Unidos, ficaram assim, com muita raiva. Eles disseram: como é que ele ousa dizer que nós adoramos? Nós não adoramos nada, nós não somos idólatras. Adorar é você entrar num templo religioso e você adorar uma entidade superior. Mas nós não adoramos. Eles ficaram muito bravos com isso. E o que prova exatamente o que o David Foster Wallace disse, que essas adorações, essas idolatrias, elas são inconscientes. Elas são feitas sem as pessoas perceberem. Porque toda vez, meu irmão e minha irmã, que você direciona a sua vida para algo, e você faz desse algo o seu alvo principal, e você extrai deste algo o seu valor pessoal, a sua alegria, o seu sentimento de identidade, você tem um ídolo. O ídolo é tudo aquilo para o qual você direciona a sua vida, os seus esforços, o seu pensamento, e você quer aquilo como nada você quer na vida. Você quer aquilo de uma maneira assim, exagerada. E você extrai desta coisa o seu sentimento de propósito, o seu sentimento de identidade e a sua alegria. É isso que é um ídolo. Perceba que o ídolo, ele não é necessariamente algo ruim. Na verdade, ele raramente é algo ruim. Idolatria não é você gostar de algo ruim, é você gostar demais de algo bom. O ídolo sempre é uma coisa boa, que sai do equilíbrio. Os ídolos, eles sempre nascem destes super desejos. Então, a idolatria, na visão, por exemplo, do Tim Keller, que é um autor americano, é que a idolatria não é desejar algo ruim, mas super desejar algo que é bom. Todo ídolo nasce da exaltação de algo que é muito bom. Toda vez que você pega uma coisa boa, ela é boa, mas ela é relativa. E você torna essa coisa relativa absoluta, maior do que tudo, você tem um ídolo. Por exemplo, inclusive na mitologia grega isso acontece. A razão, a racionalidade, isso é algo excelente. Deus nos deu razão. Deus nos deu o intelecto. Deus nos deu a capacidade de pensar, de argumentar, a capacidade da gente conseguir se comunicar uns com os outros. Isso vem da nossa razão, do nosso intelecto. Isso é muito bom, mas é relativo. Se você pegar a razão, que é relativa, e exaltar a razão, e achar que ela é o mais importante de tudo, e você viver para isso, você tem uma deusa chamada Atenas, que é a deusa da razão. Toda vez que você absolutiza algo relativo, você tem um Deus. A beleza é algo maravilhoso. Deus nos fez belos. Deus olhou para a sua criação e achou que ficou tudo muito bom. A beleza é algo maravilhoso, mas é relativa. Se você absolutizar a beleza, e você fizer da beleza o seu maior alvo, a beleza física, e aí você conta os milímetros das calorias de tudo, porque o teu corpo é o teu santuário, e você exalta a beleza acima de tudo, você tem Afrodite, que é a deusa da beleza. Se você pega, por exemplo, o dinheiro ou a prosperidade, que são coisas muito boas, são promessas de Deus para nós, é algo lindo, mas é relativo. E você pega esse relativo da prosperidade, e você vive para isso, e você exalta isso, você tem uma deusa grega chamada Artemis, ou Diana, que era a deusa da prosperidade. Então, perceba que os ídolos são coisas muito boas. Eles nunca são coisas ruins, mas eles são coisas que a gente deseja demais, além do que a gente deveria desejar. São coisas que se tornam absolutas e não deveriam ser absolutas, porque só Deus deve ser absoluto.
Só o Senhor deve ser absoluto. É por isso que o Salmo 115 diz: as pessoas colocam a confiança nessas coisas. Elas colocam a confiança nesses ídolos como se esses ídolos pudessem salvá-los. Mas eles não podem salvá-los. Eles têm boca, mas não falam. Eles prometem, mas não cumprem. A pessoa que ela vive em função deste ídolo, ela vai terminar a vida insatisfeita, porque o ídolo nunca vai conseguir te suprir. É o que o David Foster Wallace falou: adore a beleza física. E na hora que a idade começar a chegar, meu irmão, minha irmã, essa pessoa vai entrar em depressão. Vai lutar contra o envelhecimento com todas as armas. Por quê? Porque ela não pode perder aquilo que é mais precioso, aquilo que é absoluto. Porque uma vez que ela perde aquilo, ela perde também o seu significado, ela perde o sentido da vida. Então, uma maneira de nós identificarmos os candidatos a ídolos na nossa vida, lembrando que ídolos são coisas boas, são bênçãos que Deus nos dá e que nós absolutizamos. Uma boa pergunta a se fazer é: o que você tem mais medo de perder? Para pensar nisso. O que você tem mais medo de perder? O que na sua cabeça significaria a destruição total da sua vida? O que você não conseguiria jamais entregar para Deus? Abrir mão. Isso tem uma grande possibilidade de ser um candidato a ídolo no seu coração. O que te faria dizer assim: cara, minha vida acabou. Minha vida acabou. Eu vou me jogar de uma ponte. Eu não tenho mais razão para viver. É se acabar o namoro? Não, se a pessoa desistir de mim, meu Deus, não existe vida fora dessa pessoa. Eu estava até ouvindo esses dias uma música que eu gostava bastante, até uma música secular, uma das minhas preferidas. E depois que eu comecei a estudar isso aí, eu comecei a perceber algumas coisas que eu não estava percebendo antes. E eu percebi que essa música começava com uma declaração idólatra, onde uma pessoa, cantando romanticamente para outra, diz assim: tome a minha vida e tome tudo que eu sou. Isso é um culto. Se você diz isso para uma pessoa, isso é um culto, isso é uma atitude de adoração. Tome a minha vida e tudo que eu sou. E o dia que essa pessoa não te quiser mais, acabou a sua vida e tudo que você é. Percebe como um ídolo sempre quebra o nosso coração? O ídolo nunca é suficiente. E essas coisas, elas acontecem o tempo todo, estão à nossa volta. O ídolo, ele sempre vai te magoar e sempre vai quebrar o seu coração. Os ídolos são sempre violentos. O ídolo sempre pede tudo que você tem, sem te dar a garantia de nada em troca. Então, se você é um atleta, e você coloca a sua carreira esportiva como o auge da sua vida, você vai se dedicar ao máximo, dia e noite, alimentação, porque você quer chegar ali, você quer ser o melhor de todos. Aos poucos, esse desejo de ser apenas um atleta e de ser excelente, começa a se transformar numa obsessão. E agora você precisa ser o primeiro. E aí o atleta começa a tomar esteroide. E ele começa a minar a própria saúde. Porque ele quer ser o primeiro. Porque ele quer ganhar medalha. Então ele começa a fazer coisas erradas. E aí ele é pego no doping. E aí ele perde o seu ídolo. Existe uma pesquisa de uma associação de psiquiatria nos Estados Unidos que diz que os atletas são é o grupo profissional que é mais acometido de depressão profunda depois de se aposentar. Por quê? Porque eles viveram para isso a vida inteira. E uma vez que eles não têm mais a carreira, para que eu vivi todo esse tempo? Para que eu me dediquei todo esse tempo? A carreira era algo bom, mas não era para se tornar absoluto. Isso acontece também com a família, gente. Se você quer que a sua família seja abençoada por Deus, a coisa mais importante que você deve fazer é colocar Deus no centro e não a família. É colocar Deus em primeiro lugar. Porque se Deus estiver em primeiro lugar, a sua família vai ser abençoada. O seu casamento vai ser abençoado. Mas se você colocar o seu casamento em primeiro lugar e Deus em segundo, você vai minar o seu próprio casamento. Se você colocar os seus filhos em primeiro lugar, acima de Deus, infelizmente você vai fazer um grande mal para os seus filhos. E não bem. Então sempre que você se dedica ao máximo para um ídolo, ele pede tudo que você tem e nunca te garante nada em troca. Existe uma história bem conhecida de nós, onde Deus confronta um homem sobre a sua idolatria dos seus filhos, ou do seu filho. Aconteceu com Abraão, é ou não é?
Deus falou com Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho, e esse filho, através dele eu vou cumprir a grande promessa que eu tenho para você. Abraão se apegou àquilo, com unhas e dentes, e ele pegou aquela bênção que Deus daria para ele, que era o filho e a promessa, e ele colocou isso acima de Deus, e ele acabou fazendo tudo errado. Ele colocou aquilo acima de Deus. Depois, quando Isaac nasce, Deus faz o segundo teste com ele. Falou: Abraão, você já errou uma vez na história porque você não aguentou esperar, porque você achou que aquilo era mais decisivo para você. Ter o filho era mais decisivo para você do que eu. Então agora está na hora de você sacrificar Isaac. Vamos ver se Isaac ocupa o primeiro lugar no seu coração. E graças a Deus, Abraão passou nesse teste. Mas veja como que é muito fácil nós pegarmos bênçãos que Deus nos dá e elevarmos essas bênçãos e absolutizarmos essas bênçãos e fazermos delas ídolos. É muito fácil. Olha só, por exemplo, o que diz Jonathan Edwards. A sociedade humana é profundamente fragmentada quando algo que não seja Deus se torna o nosso amor supremo. Então a vida se fragmenta quando Deus não está no centro. Se o nosso objetivo supremo na vida é o bem da nossa família, a nossa tendência será nos importar menos com as outras famílias. Se o nosso objetivo supremo for o bem da nossa nação, tribo ou raça, tenderemos a ser racistas ou nacionalistas. Se o nosso objetivo primordial na vida for a felicidade individual, colocaremos os nossos interesses econômicos à frente de terceiros. Apenas se Deus for o nosso sumo bem e o centro da vida, o nosso coração se sentirá atraído não apenas por pessoas de todas as famílias, raças e classes, mas pelo mundo em geral. O que Edward está dizendo? Que quando Deus não está no centro, a vida entra em colapso. Quando Deus não é o valor absoluto, você absolutiza outras coisas. O trono do seu coração nunca está vazio, entenda isso. Se Deus não estiver sentado no centro do teu coração, outra coisa estará ali. Então, o que nós devemos fazer? Nós precisamos confrontar esses ídolos, precisamos vê-los por aquilo que eles realmente são. E o ídolo, ele sempre é violento, ele sempre vai frustrar você. Algumas pessoas, por exemplo, pegam o relacionamento afetivo, seja o casamento ou o namoro, e esse relacionamento romântico, que é uma bênção que foi dado por Deus, ele começa a ser adorado com uma devoção desmedida. E aí esse relacionamento começa a se tornar outra coisa que ele não deveria ser. Um outro escritor chamado Ernest Baker, bem famoso, premiado inclusive, ele escreveu sobre isso, sobre essa necessidade de se dedicar a outra pessoa de uma forma até religiosa, né? Dentro de um relacionamento. Ele diz assim: a necessidade de se sentir valorizado é tão poderosa que nós endeusamos qualquer elemento que sirva de base para a nossa identidade e valor. A autoglorificação de que necessitava o homem em sua natureza é agora buscada no ser amado, na outra pessoa. E essa pessoa se torna o ideal divino na qual ela se realiza na vida. As necessidades espirituais e morais agora se encontram focadas em um indivíduo. Mas nenhum relacionamento humano é capaz de suportar o fardo do endeusamento. Se o seu parceiro é tudo, letra maiúscula, qualquer erro que ele ou ela cometa se tornará uma ameaça para você, uma grande desilusão. O que será que queremos quando elevamos os nossos parceiros a essa posição? Queremos nos livrar de toda a sensação de nulidade, saber que a nossa existência não foi em vão. Queremos redenção, nada menos do que redenção. E é desnecessário dizer que seres humanos não são capazes de prover redenção. Uma menina deseja muito ser amada, ela quer muito ser amada, quer muito ser valorizada. E ela quer tanto isso, que isso se torna o seu ídolo. Isso vai fazer com que ela não seja amada como ela deve. Porque o medo de não ser amada vai fazer com que ela se abra para qualquer relacionamento, inclusive para relacionamentos com homens que não querem amá-la como ela deve ser amada. Ela vai se abrir para qualquer rapaz. E quando esse rapaz forçar a barra, ela vai aceitar. Por quê? Por medo de não ser amada.
Só que isso está destruindo a vida e o desejo dela de ser amada. Então, quando a gente se entrega para um ídolo, seja ele numa relação afetiva, seja no nosso trabalho, esse ídolo sempre vai terminar quebrando o nosso coração. Nós nunca vamos conseguir aquilo que a gente sonhava em primeiro lugar. Se você idolatra o seu trabalho, e você vive para o seu trabalho, e você diz assim, não, mas é por causa da minha família, é para prover para a minha família. Ok, amém, seu trabalho é uma bênção. Mas aí você se foca tanto que ele se torna um ídolo, e você se dedica inteiramente ao seu trabalho, e você começa a perder a sua saúde e a perder a sua família por causa do trabalho. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia quando a sua saúde vai embora, e a sua família vai embora. E aí, por causa da falta de saúde, da falta da família, o seu trabalho vai ser afetado. Você lutou tanto pelo trabalho, o ídolo sempre vai quebrar o seu coração. Nunca vamos conseguir nos satisfazer nos ídolos. É isso que o Salmo 115 diz. Não confie nos ídolos, confie no Senhor. É o Senhor que pode abençoar a sua família, é o Senhor que pode abençoar a sua vida. Os ídolos, eles prometem, mas não cumprem. Se você adorar o seu cônjuge ou o seu parceiro, se você fizer dele o seu alvo na sua vida, você ficará emocionalmente dependente, ciumento e controlador. E os problemas do outro serão opressivos para você. Quando eu estava orando sobre isso, eu cheguei para Carol, minha esposa, falei, meu amor, eu sei que eu já te disse isso antes, mas eu quero dizer de novo. Você é a mulher da minha vida. Você é a pessoa que eu mais amo no mundo. Mas você não é a razão da minha vida. A razão da minha vida é o Senhor. Você é a mulher da minha vida. Porque se eu digo para minha esposa que ela é a razão da minha vida, eu coloco um fardo sobre ela que ela não tem condição de carregar. E ela vai se sentir oprimida. E se um dia ela errar comigo, ela vai ficar com medo de que toda a nossa vida, a nossa família vai ruir. Por quê? Porque todas as minhas expectativas estavam nela e ela falhou. Aí eu disse para ela, você é a mulher da minha vida, mas a razão da minha vida é o Senhor, e Ele nunca vai falhar. Então, desse jeito, amor, eu estou te liberando para ser a minha esposa, para não ser o meu ídolo. E se você errar, nós vamos nos perdoar. E o Senhor, que nunca vai nos abandonar, vai fazer com que a nossa família seja restaurada. Mas se eu dependo da outra pessoa e eu extraio da outra pessoa toda a minha alegria, toda a minha satisfação, o dia que ela errar, cara, minha vida acabou. E se o Senhor recolhê-la, meu Deus, todos nós estamos sujeitos a isso ou não? Eu perco a minha vida, a minha existência. Por quê? Porque tudo estava centralizado numa pessoa. Se eu idolatro a minha família, os meus filhos, e você idolatra o seu filho, você vai tentar viver a sua vida através da vida dele. E aí até que eles vão ficar irritados ou vão perder completamente a identidade própria. Na pior das hipóteses, talvez seja capaz de maltratá-lo se eles o desagradarem. O pai que coloca toda a sua expectativa no seu filho, porque muitas vezes tem um casamento que não o supre, tem uma vida que não o supre. Então ele tem aquele filho e ele fala, eu vou dar tudo para esse menino, porque se ele romper, se ele prosperar, aí eu vou ter feito alguma coisa certa na minha vida. Entendeu? Aí o garoto tem a pressão da vida dele e a pressão da vida do pai, que ele está vivendo duas vidas. Aí esse garoto, ele não consegue lidar com essa pressão, porque existe tanta expectativa em cima dele, que quando ele começa a errar, ele se esconde, ele já não conta mais as coisas para o pai, ele começa a viver escondido, porque ele tem medo de frustrar a expectativa, porque os pais fizeram dele um ídolo. Isso vai abençoar o filho, sim ou não? Isso vai fazer com que ele rompa, sim ou não? Você consegue exatamente o inverso do que você queria. Agora quando você chega para o seu filho, diz assim, filho, você é a maior bênção que Deus deu para o papai e para a mamãe. Mas nós queremos dizer que antes de nós sermos os seus pais, o Senhor é o seu pai. E Ele tem um plano para você maior do que o meu plano. E Ele te ama mais do que eu. E você tem um projeto de vida que vai ser maravilhoso, porque Deus é o seu Senhor e nada vai te faltar. É completamente diferente. É completamente diferente. Eu mostro para o meu filho em casa como se relacionar com Deus é muito diferente de eu colocar toda a pressão em cima dele para que ele viva a vida que eu queria ter vivido e não consegui. Se você idolatra o seu trabalho, a sua vida profissional, você vai se tornar um viciado em trabalho, além de uma pessoa chata e vazia. Muitas vezes você vai poder perder a família. E talvez para manter o teu trabalho você tenha que fazer coisas que são antiéticas e erradas.
porque você não pode perder aquilo de forma nenhuma. Se você idolatrar o prazer, a gratificação e o conforto, você vai acabar viciado em alguma coisa, e vai acabar também escravo das suas estratégias de fuga. Se você idolatrar relacionamentos e a aprovação das pessoas, você sempre vai ficar ofendido quando as pessoas não gostarem de você. E a aprovação das pessoas vai ser o termômetro de se você está bem ou não. E aí você vai evitar crítica. Você não vai conseguir confrontar as pessoas, porque você tem medo de perder a aprovação delas. E se você perder a aprovação das pessoas, o seu mundo cai. Isso é um ídolo. Quando nós entendemos que nós fomos aceitos pelo Senhor, isso deve nos suprir de tal forma que nós não precisamos mais viver na dependência da aprovação das pessoas, nem daquilo que nós temos, nem daquilo que nós conseguimos fazer, nem do nosso sucesso profissional. Tudo isso é muito bom, mas o único absoluto deve ser o Senhor. Adore qualquer coisa que não seja Deus, e essa coisa, esse ídolo, irá te devorar vivo. Por quê? Um ídolo não dá conta de sustentar o peso dos seus sonhos. Um ídolo não dá conta de responder aos seus anseios mais profundos. Nenhuma criatura e nada na criação pode suprir um vazio pelo Criador. O trono é grande demais e os ídolos pequenos demais. Eles não dão conta. Por isso nós não devemos viver para os ídolos. E nós precisamos destroná-los. Como que a gente destrona um ídolo? Como que a gente reconsagra o trono do nosso coração a Deus? O segredo é amar o Senhor sobre todas as coisas. Isso garante que todas as outras coisas vão estar em equilíbrio. Agostinho de Hipona, o bispo, ele tem uma visão muito interessante sobre o que é pecado. Pecado, na nossa cabeça, é geralmente coisa ruim. Você faz uma coisa ruim, uma coisa pecaminosa, não é? Coisa que ofende a Deus. O pecado, na visão de Agostinho, é um amor desequilibrado. O amor desequilibrado é a raiz de todo pecado. Ou seja, eu tenho a minha família, que deve ser amada em segundo lugar, porque Deus deve ser amado em primeiro, e a minha família deve ser amada em segundo. Se eu amar a minha família em primeiro, isso é uma raiz de pecado. Isso pode me levar a pecar, isso se torna idolatria. Então, se eu amo uma coisa que deveria ser amada em quinto lugar e eu amo ela em terceiro, eu começo a desequilibrar a minha vida. Os meus amores, as minhas afeições ficam desequilibradas e eu começo a pecar. Então, se eu me amo mais do que eu deveria, eu me torno autocentrado. Mas isso não quer dizer que eu não devo me amar. Eu devo me amar na medida que Deus deseja que eu me ame. Amém? Se eu amar o Senhor em segundo lugar, isso também é idolatria. Idolatria de tudo aquilo que eu coloquei em primeiro. Então, para Agostinho, esse desequilíbrio dos amores, o desequilíbrio das afeições, é a raiz de todo o pecado. No universo, o nosso sistema é solar. Por quê? Porque o Sol está no centro. E o Sol está no centro e os outros planetas e tudo que existe no espaço orbita em torno do Sol. Por quê? Porque o Sol é o corpo de maior massa que existe no universo. Então ele atrai todas as outras coisas. Se o Sol estiver no centro, a Terra vai fazer o seu percurso bonitinha. E a vida vai ser possível como é possível agora. E os outros planetas também vão ter sua órbita. Se o Sol estiver no centro. Agora tira o Sol do centro. O centro eletromagnético do universo. Tira o Sol do centro. Vai virar uma bagunça. Os planetas vão começar a se colidir e a vida se tornará impossível. Porque o Sol deve estar no centro. Do mesmo jeito é a nossa vida. Deus é o nosso Sol. Se Deus estiver no centro, todos os nossos outros amores estarão equilibrados. E toda a nossa vida vai acontecer como Deus deseja que ela aconteça. Mas se nós tiramos Deus do centro, não importa quão boa seja a coisa que colocaremos no lugar, o seu substituto, tudo vai entrar em desordem. Destronar um ídolo pode ser algo muito doloroso, mas com certeza servir a ele é muito pior. Sabe por quê, gente? Porque o ídolo não dá conta de sustentar a nossa vida quando o dia mau chega. Quando o dia mau chega, o dia do desespero chega, ou nós temos Deus como valor absoluto para nos agarrarmos a Ele, ou a gente perde a razão da vida. Porque os ídolos não têm resposta para esses momentos. O ídolo pede tudo que você tem sem te dar nada em troca. Essa palavra ela ganha um peso diferente para mim agora, que sou pai, né? Agora tem a Clara.
E quando eu faço essa pergunta para tentar identificar o meu ídolo, o que é a coisa que eu não poderia perder? Que eu ia perder o chão se eu perdesse? Que eu ia entrar em desespero? Primeira coisa que me vem na mente é a Clara. Aí eu falo, puxa vida, será que eu estou idolatrando a minha filha? Como é que eu faço isso? Como que eu não sentiria falta dela? Como que eu não me desesperaria em perder a minha filha? Todo mundo que é normal pensa assim, eu não é? Quem que pensou nos filhos? E aí fica nessa crise, meu Deus, será que eu estou idolatrando os meus filhos? Como que eu poderia não entrar em depressão profunda se meu filho morresse? Como que eu poderia não sentir a falta dele? Em 2008, tem um compositor americano chamado Stephen Curtis Chapman. Ele é um dos maiores artistas cristãos do último século, ganhou muitos prêmios, o cara que mais influenciou a minha vida, provavelmente, né, com as composições, com as músicas dele. O meu chamado missionário foi uma música dele. Eu ouvi Deus me chamando para missões quando eu estava ouvindo uma música dele. E eu fui muito, muito influenciado por ele. E aí, esse cara, ele tinha 4 filhos biológicos, e ele fundou uma ONG de adoção de crianças. E ele mesmo e a esposa adotaram 3 meninas chinesas, né? E eu sempre acompanhando as notícias, olhando lá no site e tal, vendo tudo que ele publicava, e sempre via vários vídeos dele com a Maria, né, que era a menininha do meio que ele adotou, a chinesinha. Ele conta que ele nem queria adotar mais, né, ele já estava com muito filho, mas ele chegou lá no orfanato dele e tinha essa menininha chamada Maria. Aí Deus lembrou ele de uma canção que ele tinha composto há muitos anos atrás, que era sobre uma menina órfã chamada Maria. E ele, na música ele dizia assim, quem é que vai amar a Maria? Quem é que vai pegar a Maria nos braços? E quando ele viu aquela menina, ele falou, meu Deus, é ela. Deus tocou profundamente no coração e eles adotaram essa menina, linda. Uma relação que eles tinham assim maravilhosa. Ele compôs uma música chamada Cinderela, em 2007. Nessa música ele conta que ele chegou em casa, ele estava muito cansado, doido para descansar, para dormir, e a filha a milhão, né? Eu tô nessa. Chego em casa cansado e a Clara assim, com o olhão aceso. E a Maria chegou para ele, papai, vestida de princesa, né? Vai ter uma festa no castelo e você é meu príncipe, então eu queria que você dançasse comigo. E ele assim, cara, e a música ele conta isso. Eu com milhões de coisas na minha cabeça para pensar, para me preocupar, cansado. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou dançar com a Cinderela. Eu vou dançar com a Cinderela, porque ela é uma bênção que Deus me deu, e logo, logo o relógio vai bater meia-noite, e ela não vai mais estar aqui. Então eu vou dançar com ela enquanto eu posso. E aí a música conta, até quando, assim, no casamento dela, né, como que seria e tal, ele sempre dançando com a Cinderela. Ele compôs essa música em 2007. Em 2008, houve um acidente, e a Maria foi atropelada na frente da casa dele. E ela faleceu. 4 anos de idade, se eu não me engano. Eu lembro de abrir a notícia e ficar assim, muito assustado. Falei, meu Deus. E aquela família entrou em luto profundo. Um dos meus heróis da fé. Eu estava vendo ele ser quebrado. E no velório dela foi um negócio assim. A comunidade artística dos Estados Unidos, tanto cristã como secular, todo mundo, foi um negócio assim absurdo. Ele foi em vários programas de televisão, na Oprah, em vários lugares da entrevista sobre isso depois. Mas eles ficaram muito quebrados. E aí, 1 ano e meio depois, ele lançou um álbum só com músicas que ele compôs nesse período. Músicas de luto, de perda. E uma música chamou a minha atenção. E é por causa dessa música que eu sei que ele amava demais aquela filha, mas Deus continuava no centro. Ele diz assim: eu não queria respirar agora. Tudo que eu quero fazer é fechar os meus olhos, e não queria abri-los antes de chegar do outro lado, no céu. Eu não queria nem existir agora. Eu não queria pensar nenhum pensamento. Eu não queria sentir essa dor que eu sinto. Mas nesse momento, a dor é tudo que eu tenho. Consegue se identificar? Perceber esse peso? Essa dor? Ele diz, agora a dor é tudo que eu tenho. E aí ele muda.
Ele diz: parece que é tudo que eu tenho. É como se a dor fosse tudo que eu tivesse, mas eu sei que não é. Eu sei que o Senhor continua sendo tudo que eu tenho. E eu confio em Ti. E eu confio em Ti. Senhor, mesmo quando eu não entendo, mesmo assim eu repito, o Senhor é o meu Deus, e eu confiarei em Ti. Uau! Uau! O sol está no centro. E quando vem o dia mau, quando passamos por problemas, e o sol está no centro, nós temos esperança, porque o nosso Deus não é um ídolo, nosso Deus é Pai. O nosso Deus não nos abandona. Os ídolos prometem que vão falar, mas não falam. Prometem que vão abençoar, mas não vão abençoar. E se você dedicar a sua vida a qualquer outra coisa que não seja Deus, você vai terminar com as mãos vazias, vai ter perdido a sua casa, vai ter perdido a sua vida. Mas não se você colocar o Senhor em primeiro lugar, porque Ele é Pai. Enquanto os ídolos nos destroem, se a gente não cumpre as suas expectativas, o nosso Deus é o único que, se você falhar, Ele não te massacra. Ele te perdoa e te oferece uma chance para recomeçar. Esse é o nosso Deus. Por isso que Ele deve estar no centro. Porque não é um ídolo. Ele é o nosso Pai. Enquanto os ídolos pedem tudo o que você tem, sem te oferecer nada em troca, Deus foi o único que ofereceu tudo o que Ele tinha, sabendo que a gente não podia dar nada em troca. Ele deu por amor. Foi graça. Ele é Pai, Ele não é ídolo, Ele é muito melhor. Só Jesus morreu na cruz por você. Não foi seu chefe, não foi sua esposa, não foram seus filhos, não é sua carreira, não foi o seu talento. Só Jesus morreu na cruz por você. Não entregue a nada o trono que é só dele. Nesses dias em que nós estamos orando pela família, eu creio que Deus deseja que nós coloquemos o sol no centro do nosso universo. Deus no centro da nossa vida. E com o Senhor no centro, Ele vai nos ensinar a ministrar a nossa casa. Como maridos ministrarem às suas esposas e aos seus filhos, como esposas aos seus maridos e aos seus filhos, como filhos aos seus pais. Mas isso não vai acontecer se o nosso coração estiver fragmentado em vários ídolos. Se nós estivermos dedicando a nossa vida e a nossa história a falsos deuses. Quero te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Nós vamos orar. Deus deseja ser o primeiro e o único. E todas as vezes que nós nos afastamos dessa verdade, a nossa vida começa a entrar em colapso, os planetas começam a colidir. Essa noite é a noite de você dizer: Senhor Jesus, eu te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor me deu, mas eu quero que o Senhor seja o absoluto, o único. Eu não quero absolutizar nada relativo. Eu não quero colocar a minha esposa no centro e então oprimi-la com as minhas expectativas de que ela seja a resposta para os meus problemas. O Senhor é a resposta para os meus problemas. Senhor, eu não quero colocar o meu marido no centro da minha vida e esperar que ele me supra em coisas que ele pode me suprir. Eu quero que o Senhor seja o centro. Deus, eu amo os meus filhos, os filhos que o Senhor me deu, mas eu quero entregá-los e dedicá-los ao Senhor, para que eu não os oprima com as minhas expectativas e eles sejam livres para te conhecer. Porque se eu os oprimo com as minhas expectativas, eles vão achar que o Senhor faz a mesma coisa. Eu quero ser dentro da minha casa um pai para os meus filhos, como o Senhor é para mim, bondoso, gracioso, pleno. Senhor, eu quero colocar no lugar onde ela deve estar e valorizar aquilo que o Senhor tem me dado, e não perder a minha vida por causa da minha carreira. Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha saúde, pelo corpo, pela beleza, mas Senhor, eu não quero absolutizar isso. Eu quero que o Senhor seja o centro. Eu quero estar feliz ao me olhar no espelho,
porque quando eu olhar no espelho eu vou ver uma filha, um filho amado do Senhor. Senhor, eu não quero viver esperando que as pessoas me elogiem. Eu quero ouvir do Senhor os teus elogios, olhar para a cruz e ficar satisfeito com o teu amor e entender que as pessoas, por melhores que sejam, elas não podem me suprir, porque eu já estou pleno. Senhor Jesus, assenta-te no trono do meu coração, assenta-te no trono da minha alma. Eu quero consagrar a Ti um trono que é só Teu, que o Senhor comprou com Teu sangue, para que eu não vivesse escravizado por ídolos que não me amam, ídolos que não oferecem esperança para mim, ídolos que são mentirosos, ídolos que são violentos, ídolos que são enganadores. O Senhor morreu para mim, para que eu pudesse me relacionar contigo. Então, Senhor, assenta-te no Teu trono, seja o Senhor o centro da minha vida, da minha história e da minha casa. E aí eu colocarei a minha confiança em Ti, como diz o Salmo. Eu colocarei a minha confiança em Ti. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O socorro e o seu escudo não é o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho, ou o dinheiro, ou o trabalho, ou a beleza física. Confie no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior, porque Ele é rico em abençoar. Ele não é um ídolo que tem boca mas não fala, não, Ele fala conosco. A palavra de Deus diz que o Senhor, que as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, e os seus ouvidos não estão tampados para que não ouça. O Senhor nos ouve, o Senhor fala conosco. Que o Senhor multiplique você e os seus filhos, sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a palavra do Senhor para nós. Deus, o Senhor conhece cada pessoa aqui, de uma forma que eu jamais poderia conhecer. E o Senhor conhece também a minha situação. E todos nós, ó Deus, todos nós estamos encerrados debaixo do pecado. Mas nós entendemos que o Senhor, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que fôssemos livres e livres de verdade. Então, Deus, agora nós levantamos os nossos olhos a Ti e consagramos a nossa vida, consagramos a nossa família ao único Deus vivo e verdadeiro, que não é como os falsos deuses, mas que é rico em amar e perdoar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos nessa perspectiva de adoração unicamente ao Senhor, de extrairmos do Senhor a nossa identidade, extrairmos do Senhor a nossa felicidade, extrairmos do Senhor a nossa satisfação, porque o Senhor é o único que pode sustentar a nossa vida, os sonhos mais profundos, os anseios mais profundos. Só o Senhor pode. Nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Gostaria de convidar você a pé no seu lugar. Nós já estamos encerrando. A minha oração, meu irmão, minha irmã, é que Deus continue falando ao teu coração. Continue te revelando aquilo que você precisa ver com olhos espirituais e reconsagrando, porque isso é uma tarefa que a gente não faz domingo à noite. Isso é uma tarefa diária. Colocar o Senhor no centro, destronar os falsos deuses. Que você continue nesse caminho de adoração completa ao Senhor. E que você prove de todas as suas bênçãos. Que você prove da riqueza de significado. Que você prove de uma alegria que não vai embora. Que você prove de cura. Que você prove de satisfação. Que você acorde sorrindo, porque você sabe que o Senhor está com você. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos pelas tuas bênçãos. Louvamos ao Senhor e queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor continue nos abençoando durante essa semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão e a atuação permanente e poderosa do Santo Espírito de Deus nos leve e continue conosco, desde agora e para sempre. Amém e amém.
Deus abençoe meu irmão, minha irmã, vão na paz, um bom descanso e até semana que vem. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer.